Queridos irmãos, queridas irmãs, então, da transfiguração. Capítulo 7º seria da bicorporeidade da transfiguração, mas agora nós estamos tratando da transfiguração, né? E ainda nos encontramos ainda, eu acredito que essa página aqui, ela vai gerar, assim, alguns vídeos, porque é um assunto fácil, um assunto gostoso, é um assunto bom por demais, né? Como o nosso irmão Marcílio mesmo aqui nos diz, é um assunto bom por demais. Então, é uma questão assim, só de ficarmos atentos, né? E de assimilarmos. Então, é a questão ainda 123, né? Da transfiguração. Então, Kardec, ele está tratando o caso dessa mocinha, dessa transfiguração, né? Como nós já tratamos no vídeo 430, esse é o vídeo 431. Então, só o perispírito mesmo, para poder esclarecer, explicar, né? Assim, todos os fatos, né? A respeito dessa transfiguração com essa mocinha. E é óbvio, nós temos que entender, né, como está dito no livro dos médiuns, que o perispírito, mas aí nós retocamos um pouquinho, mas respeita-se a isso. O perispírito é o responsável por todas as manifestações, todos os fenômenos natural que acontece com o ser em processo de evolução, principalmente no nível em que nós nos encontramos. O perispírito é o responsável, mas aí nós fizemos aqui a colocação de que não é o perispírito o responsável, é no perispírito que se encontram todos os elementos os quais, né, são utilizados, são necessários para que todo esse processo, né, se dê. Mas tanto de um lado quanto do outro fica bom assim, né, Marcinho? Então, nós estamos tratando a respeito dessa questão assim, ó. Então, o Kardec, ele começa, está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular. Olha só para você ver. Não só uma modificação na aparência, que nós podemos dizer assim, na parte orgânica, como também na parte molecular do indivíduo. O médio detentor dessa faculdade, o seu espírito. Então, olha só para você ver. O seu espírito, o seu eu, espírito, ele designa ao teu perispírito que o teu perispírito tome todas as formas as quais ele tem em mente, né? De acordo com a sua vontade. Por isso que nós tratamos no vídeo anterior, já praticamente no final, que para realizar, né, casos como esse, para realizar isso, para chegar a esse ponto,
né? Tem que ser um espírito mais adiantadozinho. Espírito inferior, igual o bicho aqui, não consegue isso não. Não é qualquer espírito que vai chegando e vai realizando essa transfiguração, não. Porque tem que o espírito, o eu, o princípio inteligente, vamos usar esse termo agora, o princípio inteligente, que é o eu, ele tem que entender, ele tem que conhecer boa parte dos elementos que constituem o teu perispírito. As energias, os fluidos, né? Que circunda o teu perispírito, ele tem que conhecer, porque não basta a vontade dele. Perispírito transforma, então, por exemplo, assim, ó, eu vou pensar aqui assim, ó, eu vou determinar uma ordem aqui ao meu perispírito. Perispírito é, ó para você ver, eu determinando uma ordem ao meu perispírito. Perispírito, eu desejo me transformar nesse exato momento, eu desejo me transfigurar em Reinaldo Gianecchini. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque Reinaldo Gianecchini é o símbolo do homem bonito, né? Graças a Deus que nós temos no Brasil, principalmente no ano de 2022, né? E já há muito tempo ele carrega esse título assim de homem bonito, homem simpático, né? Então, acredito que isso, dizendo o nome dele, nada o afeta, né? Até porque é até um elogio para todos nós homens, né? Que principalmente eu, que o reconheço como um homem bonito, um homem simpático, né? Um ser assim humano, belíssimo por dentro, por fora. Então, mas olha aí eu determinando aqui, ó, uma transfiguração. Perispírito, eu conversando com meu perispírito. Eu determino que você, né, ajude-me numa transfiguração aqui de Reinaldo Gianecchini. Pronto. Aí eu abro os olhos e olho no espelho. O Corcunda de Notre Dame. Não deu certo. Eu pedi a forma de Reinaldo Gianecchini. Abri os olhos, olhei no espelho. Eu tô com a forma do Corcunda de Notre Dame? Ué, mas não é possível. Não, eu vou tentar de novo. Perispírito, eu quero a forma de Reinaldo Gianecchini. Tá. Fecha os olhos e abre os olhos. Tchum. Eu tô com a forma do cavalo de Daniel Bond. Mas não tá dando certo? Por que não tá dando certo? Parece brincadeira isso aqui, mas isso aqui é sério. O que eu estou querendo dizer aqui é que se eu desconheço as propriedades fluídicas, se eu desconheço os elementos, se eu desconheço essa química toda espiritual, perispiritual, não basta só minha vontade, não basta só a vontade do espírito. Não basta. Não basta vontade. Tem que ser vontade com conhecimento de causa. Como um químico, né? Ou melhor, igual a um químico. Olha quantas coisas maravilhosas os químicos realizam.
os outros cientistas. Agora, vai uma pessoa. Então eu já dei, acho que o exemplo, né? Nesse sentido. O Corcunda de Notre Dame, eu vou me transformar no cavalo de Daniel Bond. A gente tem que, não basta querer, a gente tem que conhecer também. E querer e conhecer significa evolução. Os inferiores não conseguem. Você já imaginou as pessoas, se todo mundo tivesse os dons, se todas as pessoas do mundo tivessem os dons que Sai Baba possuía, que ele tinha? Ele fazia assim, pá, sai um relógio de ouro, correntes de ouro, gargantilhas de diamante e ouro, cravadas, ouro cravado com diamante, brincos de ouro com diamante. Agora você imagina se todo mundo tivesse esse dom. Ué, toda hora fazendo assim, pedra de diamante, pedra de ouro, pepita de ouro, pedra de ouro, pedra de diamante. E vira uma bagunça aqui na Terra. Não, então, isso não é dado aos primitivos. Não é permitido aos primitivos. É conquista. Agora, quando o indivíduo chega a essa conquista, ele já passou por uma fieira assim, de experiências que nem se fala. Então, olha só para você ver. Todas aparecem que mediante uma modificação na disposição molecular. Então, realiza-se ali uma modificação na disposição molecular. Agora, não só as moléculas perispirituais, quanto as moléculas físicas, porque pesada a mocinha, constatou lá na balança a alteração no peso dela. Pode dar-lhe a visibilidade. Então, olha só para você ver. Podendo dar a visibilidade, né? Todos que, vamos dizer, olhava para aquela moça, não a via, e sim viam o irmão dela, ao ponto das pessoas não só ver, mas chegar também e abraçá-lo, beijá-lo, apalpá-lo. Observe a visibilidade, a tangibilidade, né? A tangibilidade. Então, o processo da tangibilidade, você pode chegar, você pode palpar a pessoa, você pode abraçar a pessoa. A tangibilidade, você pode tocar na pessoa. E, consequentemente, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações, né? Então, assim, ó, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações. Então, o espírito isolado do corpo, ele pode, através de um corpo físico, né, realizar todo esse processo. Que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Olha só para você ver, ó, da combinação dos fluidos. O indivíduo, com todo respeito, médio, ele espírito,
o eu do médium, ele tem que conhecer ou não, ele tem que ser um pouquinho evoluído ou não. Aí você pode me dizer assim, mas a história dessa mocinha, narra-se que essa mocinha, ela sutilmente, aliás, imperceptivelmente, sem que ela tivesse controle, isso é muito interessante, né? Imperceptivelmente, sem que ela tivesse controle, todos esses fenômenos ocorriam, né? Essas transfigurações, elas ocorriam, elas aconteciam, independente da vontade dela. Nós não podemos nos esquecer que existe um nome que chama-se véu do esquecimento, que naquele momento ali, esse véu do esquecimento também, ele se torna necessário ao mesmo tempo, ele se torna um obstáculo, mas ao mesmo tempo necessário. É o que leva o espírito, naquelas condições ali, achar que tudo está acontecendo contra a vontade dele. Então, por exemplo, Tchum se transforma no irmão, Tchum, daí umas 2 horas na avó, daí umas 2 horas no avô, daí mais 1 hora no tio dela. É lógico que eu estou dizendo dessa forma assim, para simplificar, porque não é assim tão rapidinho também assim como as coisas acontecem. Mas aí depois vamos dizer assim, consultada, mas você se transfigurou aqui no seu irmão. Mas foi contra a minha vontade. Eu não me lembro de nada. Por mim isso não teria acontecido. Nós temos que entender que o corpo físico, ele acaba sendo um obstáculo mesmo a esses espíritos nesse nível que nós entendemos que por vezes não são espíritos puros ainda. Não são seres assim que estão lá no topo, com todo respeito esse termo topo, porque não existe topo nenhum, né? Vamos dizer assim uma coisa, gente, com todo respeito. Nós não vamos adentrar a esse processo agora. Poderíamos até adentrar, mas nós não vamos adentrar esse item, não. Mas o único corpo físico que nunca foi obstáculo a um ser aqui na Terra foi o corpo físico de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Nosso Senhor Jesus Cristo ele tinha domínio sobre tudo. Então eu estou tendo que usar esses termos, corpo físico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que baixeza eu estou tendo que usar. Olha que termo mais pejorativo. O corpo físico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus amado, um pouquinho de conhecimento que eu tenho, tendo que dizer isso. Mas por que, Luiz? Porque isso nunca existiu. Isso é banalidade. Sabe? Mas eu estou tendo que usar para mostrar que o único corpo físico... que dor que me dá no peito. Ter que pronunciar isso. O único corpo físico que não foi obstáculo nenhum ao ser. Nossa, tomara que o senhor não esteja ouvindo isso, pelo amor de Deus. Senão eu
desapareço. Foi o corpo de Jesus, porque ele tinha domínio sobre tudo. Agora, fora Jesus Cristo, todos os corpos físicos sempre foram, sim, obstáculos ao espírito, por mais evoluído que foi esses espíritos aqui na Terra, sempre existiu obstáculo da matéria para com o espírito, obscurecendo a visão do espírito, levando o espírito a um estado de cegueira, a um estado assim de fanatismo. Olha para ver, eu não sei se você conhece, nós não vamos nos importar com essa página aqui, porque essa página aqui vai dar muitos vídeos ainda. Que esse assunto é muito fácil e muito gostoso. Mas, por exemplo, Emmanuel, consta-se na história que Emmanuel, ele no Acre, ele foi um tal de Padre Carlos, que do Acre foi para o Rio de Janeiro na época de Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes, no corpo físico, teve a oportunidade de encontrar com esse tal Padre Carlos lá no Rio de Janeiro. E esse Padre Carlos era Emmanuel, né? Isso depois de Padre Carlos de Emmanuel ter sido Padre Manuel da Nóbrega, de ter sido depois Padre Damião, né? Acho que na Espanha, Padre Damião. Depois ele voltou e nasceu novamente como Padre... depois ele ainda ajudou ainda na codificação da doutrina dos espíritos. Depois que ele ajudou na codificação da doutrina dos espíritos, ele nasce no Acre, né? Aqui no Brasil, no Acre, como Padre Carlos. Um espírito evoluído como Emmanuel, né? Mas o que eu quero dizer com essa história é que quando ele desencarna como Padre Carlos, ele chega, ele é recebido no plano espiritual, só que ele exigindo de todo mundo lá na colônia, acho que é na colônia Emmanuel, né, que era a colônia fundada por ele mesmo no plano espiritual, ele chegou lá exigindo, cobrando de todo mundo: vocês me respeitam, vocês não sabem que eu sou o Padre Carlos? Vocês não sabem quem eu sou? Perdidinho, ó. Pinel de tudo. Tava totalmente lelé da cuca. Ele achava que realmente ele era o Padre Carlos. Entendeu? Olha só a tontice que o corpo físico provoca aqui, as influências do corpo físico, da carne, aqui do mundo. Aqui não é fácil militar aqui na Terra, gente. Não é brincadeira, não. Não é qualquer espírito que vai superando isso aqui, não. Foi preciso aí os amigos de Emmanuel, né? Sabendo que ele estava naquele estado de, né, de alucinação, aquelas coisas. No momento que ele estava assim, repousando, reunir todo mundo, deram um passe nele, retiraram aquelas energias que estavam impregnando os sentidos dele, e ele recobrou a consciência. O que está acontecendo aqui? Ah, não, o senhor estava assim, que isso? Como se diz assim, eu sou Emmanuel. Não, agora o senhor é. Mas até 10 minutos atrás o senhor estava querendo descer o cacete de todo mundo aqui. E são termos meus, mas aconteceu muitas coisas com ele lá mesmo nessa colônia. Ele deu um trabalho pro pessoal da colônia. E o pessoal tinha que respeitar ele porque ele era o senhor Públio Lentulus, né? Vamos pensar assim. Ele era o Emmanuel, só que estava meio pinel por causa do corpo, das influências do corpo físico. Aí, aplicaram aquele passe nele enquanto ele estava repousando. Ele acorda. Recobrou tudo. Opa, ciente. Então você vê a influência da matéria. Não é brincadeira, não.
Não é brincadeira. Olha, 99,9999999% sofre a influência da matéria aqui na Terra. Retorna o plano espiritual um pouquinho assim, meio tonto, sabe? Quando você toma um rabinho de galo ou uma latinha só de cerveja, que você ainda chega lá meio tontinho assim, e tem uns que não chega tonto não, né? Tem uns que chega catando latinha de cerveja de um lado, latinha do outro, de tão, parecendo peixe fora d'água. Tem outros que ainda chega assim, mais ou menos, né? E aqueles que querem se fingir que não está acontecendo nada com ele, não tomou nenhuma, né? Ele acaba se entregando nos movimentos. Parece brincadeira, não é o que eu estou contando? Não, mas tá tudo aqui nessa parte que nós acabamos de ler aqui. Então nós vamos deixar agora para o próximo dia, o próximo vídeo, porque o nosso irmão Marcílio tem uma programação diferente nas gravações, então geralmente são menos os vídeos, 2, 3, no máximo 4, né? Então já completamos a programação dele hoje.